Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Perfeito. Primeiramente, vou avisar para vocês, a gente vai iniciar às 25, dando 5 minutos de tolerância, tá certo? Agradecer a todos que estão presentes. Uma honra. Primeiramente, eu estou muito feliz, em nome do Fala Infecto, da gente estar iniciando esse novo projeto, né, que é o Aulão do Fala. Vamos tentar manter esse quadro uma vez ao mês. Esse início agora serão 2 aulas, essa semana e na próxima. Hoje eu vou falar um pouco de microbiologia, como você nunca viu. Quem é aluno na TBT sabe que é uma das nossas aulas preferidas, porque a gente tenta abordar de uma forma fácil, descomplicada, alguns termos de microbiologia, que é uma dificuldade para todo mundo, principalmente na graduação e quando você termina sua graduação em saúde, que surgem algumas dificuldades relacionadas à prática clínica. Semana que vem teremos uma aula de sepse, com os principais pontos que são abordados na prática clínica também, mas só que tudo baseado em evidência. Então, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Podem mandar dúvidas no chat, que nosso suporte está aí presente também para nos ajudar, tá certo? 25, como prometido, a gente vai iniciar. Qualquer dúvida, mais uma vez, podem falar, mandar no chat que o pessoal fala. Para quem não me conhece, meu nome é Jackson, sou médico infectologista formado pela UPE, sou médico formado pela UFRN, Escola Multicampo de Ciências Médicas, e nós temos uma plataforma, eu e Lucas, que somos os fundadores, criada há mais ou menos 3 anos, com o intuito de trazer infectologia baseada em evidência de forma simples e descomplicada. Projeto de formiguinha que vem alcançando alguns objetivos e algumas metas. Mas bora lá, não vamos prolongar, porque hoje é dia de discutir temas importantes. Eu espero que esteja passando. Microbiologia, como você nunca viu. Vamos trazer um caso clínico real de um colega da residência. Enquanto eu estava rodando clínica médica, ele trouxe esse caso de um pronto-socorro. Uma mulher, 58 anos, diabética tipo 2, portadora de fibrose cística, procura serviço de urgência por quadro de tosse produtiva há 5 dias, associado a febre e astenia e queda do estado geral. Nega outras queixas. Ao exame físico, está consciente, orientada, eupneica, hidratada. Tá, aparelho cardiovascular. Sem alterações, o respiratório tem presença de estertores grossos, uma frequência respiratória de 20, saturando bem. Abdômen e extremidades sem alterações. Nos exames complementares, a gente evidencia uma leucocitose, 3% de bastões, e além disso, nós temos uma função renal sem alterações e um PCR elevado. A nossa referência é até 8 aqui. Esse é o raio-x que você solicita dessa paciente, tá certo? Então, você tem a questão de uma consolidação em bases, né? Tem alterações. Eu tenho tosse, febre, alteração radiológica. Qual é o diagnóstico? Pneumonia adquirida na comunidade. Eu acho que está bem claro para todo mundo, sem enrolação. Então, eu tenho que iniciar antibiótico, concorda? Só que antes de iniciar o antibiótico, eu tenho que fazer a estratificação desse paciente. A gente tem um score que é chamado CUB-65, C de nível de consciência, a paciente está consciente e orientada, não vai pontuar. O de ureia, a paciente não pontua também na ureia, respiração de 20, ela não pontua, pressão ela não pontua, e na idade ela não pontua, é um CUB de 0. Eu posso tratar essa paciente aonde? Em casa. Então, tá comigo, prescreva antibiótico, meu filho, vá para casa e qualquer coisa você volta. Qual antibiótico você iniciaria para essa paciente? Eu quero que você escreva aí no chat. Eu vou esperar 30 segundos. Pronto. Já pensou? Escreva e a gente vai discutir depois. Mas para essa paciente, o colega prescreveu amoxicilina clavulanato. É uma boa opção? Não é uma boa opção? A gente sabe que essa paciente tem indicação de fazer tratamento em casa. A gente só precisa saber qual antibiótico. Mas bora lá. Eu tenho que fazer uma pergunta sempre quando eu estou diante de um paciente com infecção. Como tratar a infecção corretamente? E é uma combinação de fatores. Primeiro, qual parte do corpo,
Qual o sítio infeccioso? Jackson, cheguei e tem uma paciente que estava com dor, tinha uma lesão em membro inferior direito, então tem um foco cutâneo. Jackson, eu estou com um paciente que chegou, está referindo disúria, polaciúria, tem um foco urinário. Essa paciente tem um foco pulmonar. Sempre perguntar qual o sítio infeccioso. Segundo, qual é o provável bicho, o agente etiológico? E aí você tem que perguntar, poxa, quem são os agentes etiológicos mais prevalentes de infecções de pele e partes moles, de pneumonia, de infecção do trato urinário? Tem várias pesquisas que, ao longo do tempo, que mostram quem são os agentes mais prevalentes. E depois, a infecção é da rua ou do hospital? Isso é muito importante para quem trabalha em atenção terciária ou secundária, para você saber se o paciente não é colonizado por germes hospitalares ou se ele tem um perfil de sensibilidade comunitário, né? E, além disso, qual a droga que pode matar esse bicho? Então, pessoal, sempre que tiver um paciente com infecção, qual o sítio infeccioso, qual o bicho, a infecção é da rua, do hospital e qual o antibiótico. Não é só pensar, Jackson, eu vou prescrever bezetacil porque é um foco cutâneo. Calma, respira, que você, a partir de hoje você vai mudar seu foco e seu pensamento em relação a como tratar a infecção corretamente. Então, nossa aula hoje é de microbiologia e vamos relembrar a aula do nosso segundo período da faculdade, né, que é maravilhosa. A gente passou o semestre todo vendo microbiologia, vendo lâmina, mas aqui eu vou resumir em 10 minutinhos. Lembrando que nossa classificação bacteriana acontece de acordo com as diferenças morfológicas e bioquímicas e metabólicas. Morfologia, a gente tem forma que você vai dividir em cocos gram-positivos, bacilos, espiroquetas, coloração gram, se vai ser gram-positiva ou gram-negativa, e bioquímicas, características metabólicas, o que o organismo faz principalmente com o quê? Com o oxigênio. Então, a gente tem se são aeróbios ou anaeróbios. E aqui, a gente dá forma, tem os cocos que, se agrupados em linha reta, pode formar streptococcus, cocos agrupados, streptococcus, ou um bocado de estafilococcus arranjados em cachos de uva. É só pensar no pessoal da cirurgia, né? O pessoal da cirurgia é meio gordinho, quando se junta, tá um bocado de staff da cirurgia, então estafilococcus. Bacilos, formas compridas, prolongadas, e espiroquetas, formas compridas e irregulares que formam. E nós temos também a coloração gram. Qual a função dela? Diferenciar se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa a partir do mecanismo da coloração da parede celular bacteriana. Para quem sabe, para quem é aluno do curso ATBT, já sabe que a gente tem uma diferenciação de como mostrar que a bactéria é, como fosse um castelo. Vou explicar para vocês na frente. Só lembrando que a gente tem esse perfil de coloração, que você vai fazer primeiro uma fixação, depois vai colocar o cristal de violeta, o tratamento do Lugol, álcool acetona e o corante de safrinina. Se ficar um pouco avermelhada, vai ser uma bactéria gram-negativa. Se ficar arroxeada, um pouco azul, vai ser bactéria gram-positiva. E essa diferença toda é na composição da parede celular. Já que o senhor vai falar de parede celular, preciso falar, porque mecanismo de resistência bacteriano acontece nessa estrutura externa da bactéria. Quando você tem os antibióticos, você tem que saber das estruturas internas também. E você precisa saber de outros mecanismos enzimáticos que estão envolvidos com essa membrana externa. Então, lembrando, bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa, a gente tem a membrana citoplasmática, temos da gram-positiva uma parede celular mais espessa, diferente da gram-negativa, que a parede é menos delgada, e tem um espaço periplasmático. E, além disso, tem uma membrana externa na bactéria gram-negativa. E tem outras estruturas, a cápsula, pílus, o ácido e o flagelo. Mas eu quero que vocês gravem isso aqui. A membrana citoplasmática, a parede celular, e na gram-negativa, membrana externa e espaço periplasmático. Pessoal, tá aqui, mais uma vez, para não esquecer, ó, parede celular, rica de peptidoglicano, membrana citoplasmática, para quem lembra lá, ó, hidrofóbica, rica em lipídicos, e aqui você percebe que a estrutura da parede celular é maior do que a membrana citoplasmática na gram-positiva, e nós temos as proteínas ligadoras de penicilina, né, as famosas PBPs. Quando você vai comparar, para tentar facilitar, nós temos um esquema, que é o esquema aqui do castelo do Fala. Então, é só pensar que a bactéria é como se fosse um castelo medieval. Qual é a função do castelo medieval no tempo bem antigamente, né? O quê? Proteção.
Eu não preciso nem explicar, mas todo o castelo tinha a principal função de proteger a comunidade, a civilização naquela época. Então, pense que a bactéria gram-positiva é um castelo com uma parede bem espessa. A membrana citoplasmática é o jardim que está na parte interna, e nós temos as PBPs. As PBPs são os soldados que vão fazer a manutenção dessa parede celular. Então, gram-positivo, a parede mais espessa, a membrana citoplasmática, a parte interna, a parte do jardim, e tem uma pessoa para fazer a manutenção dessa parede, que são as proteínas ligadoras de penicilinas. Quando a gente vai para a bactéria gram-negativa, aí muda um pouco a estrutura. A parede celular, como eu já falei, ela é mais delgada, você tem a membrana externa, você tem a membrana citoplasmática interna e você tem o espaço periplasmático. Se você pensar, já vai falar que o castelo é diferente. E assim, lembrando que tem a porina também, que é um mecanismo de entrada dessa bactéria. Correlacionando com o nosso modelo, pensar que o castelo é mais diferente, é um castelo um pouco mais complexo, mais difícil de você conseguir invadir por determinadas circunstâncias. Então, nós temos a parede celular, a porina, e nós temos o castelo. Lembrando, espaço periplasmático aqui do castelo é o fosso, certo? Comparado à nossa estrutura. Você tem a membrana citoplasmática interna, tem a membrana externa e tem a parede celular mais delgada. E você mantém ainda as PBPs, que vão fazer a manutenção desse castelo. Lembrando que tem a porina, que é uma porta de entrada, que vai facilitar a comunicação com o castelo também. Bem, falando das estruturas, nós precisamos falar também de outras estruturas internas. Nós temos o plasmídio, que vai ser responsável pela multiplicação ou a reprodução, que vai ter a troca. Temos os ribossomos e o nucleóide, que é um DNA livre dentro da parte interna da bactéria. E os ribossomos? Nosso ribossomo, quando eu digo nosso, da bactéria, tem a parte 50S e 30S. Nós falamos que é muito importante que tem alguns antibióticos que vão agir na parte 50S e outros antibióticos que vão agir na parte 30S. Só lembrando da correlação com o castelo, falando da parede celular, da membrana citoplasmática e dessas estruturas. Então, pessoal, revisando, estou terminando a aula de microbiologia do segundo período da sua faculdade em 10 minutinhos, como eu prometi. As gram-positivas têm duas camadas principais, a parede celular e a membrana citoplasmática. As gram-negativas têm três estruturas importantes, membrana externa, parede celular e a membrana citoplasmática. Baixo conteúdo lipídico, a gram-positiva, mostrei a proporção que você tem, porém, a gram-negativa tem duas camadas, né? A membrana externa e a membrana citoplasmática são ricas em conteúdo lipídicos, sem canais de porina, as gram-positivas, e a gram-negativa tem a entrada lá, né? Tem a presença de canais de porina, basicamente sem espaço periplasmático, as gram-positivas, e as gram-negativas têm a presença do espaço periplasmático. Sobre as características metabólicas, simples e direto. A bactéria pode lidar de duas formas. Como o organismo lida com oxigênio, ou o que o organismo utiliza de fonte de carbono e energia. E aqui entra, se utiliza luz, fototrófico, se utiliza compostos químicos, quimiotróficos. Esqueça isso aqui. Você não precisa saber disso. Você precisa saber desses pontos aqui. Como a bactéria lida com oxigênio. Se é um aeróbio obrigatório, se é um anaeróbio facultativo, ou se é um anaeróbio obrigatório. E a seta está verde porque é o principal ponto da discussão de anaeróbios. Você precisa saber os anaeróbios obrigatórios, que aí você vai ter que utilizar esquemas específicos pensando nesses anaeróbios. Então, pessoal, resumindo a classificação geral, morfologia bacteriana de forma, coloração gram e as características metabólicas, tá certo? A partir disso, a gente pode fazer o quê? Classificar uma bactéria. Então, Staphylococcus aureus. Como é que eu vou classificar essa bactéria? É cocos gram-positivos, anaeróbios, facultativos. Neisseria meningitidis, cocos gram-negativos, aeróbios, obrigatórios. Pseudomonas aeruginosa, bacilo gram-negativo, aeróbio, obrigatório. Escherichia coli, bacilo gram-negativo, anaeróbio, facultativo. Bacteroides frágiles, bacilo gram-negativo, anaeróbico, obrigatório. Micoplasma pleomórfico, forma de hélice, em parede celular, anaeróbico, facultativo. Pessoal, para. Se você não está prestando atenção até agora, mas eu quero que você venha comigo aqui e preste muita atenção no que eu vou falar. Você não precisa saber sobre esses
essas principais características. Você precisa saber a principal característica dessa bactéria. Então, quando eu pegar a principal característica dessa bactéria, vamos falar do Staphylo. É um gram positivo. Isso é primordial para início de antibiótico terapia. E eu vou mostrar mais na frente. A Neisseria meningitidis, um gram negativo. A Pseudomonas, um gram negativo. A Escherichia coli, um gram negativo. O Bacteroides, um anaeróbio obrigatório. E o Mycoplasma, bactéria atípica. Com isso, a gente pode classificar de uma forma diferente, que seja mais fácil para a nossa prática. Nós podemos classificar as bactérias em 4 grandes grupos: gram-positivos, gram-negativos, anaeróbicos e atípicos. A partir de hoje, você não precisa mais brigar com essa classificação. Ah, Jax, eu estou com cocos gram-positivos, anaeróbios facultativos, que dependem... Para. Não fica nessa lombra. Foca no que é importante para você e para você pensar fora da caixinha, você parar de ser aluno no meio de rua, tá certo? Você é aluno da TBT, você é aluno do Fala Infecto, então você pensa de diferente. E nós utilizamos uma metodologia que é norte-americana. Quem quiser depois, fala comigo que eu mando a foto do livro. É um livro muito bom, um Hauser, ABC da microbiologia. Então, eles colocam que você deveria dividir as bactérias em 4 grandes grupos: gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios e atípicos. E a partir disso, você vai colocar cada grupo desses como se fosse um semáforo. Está aqui o semáforo do Fala, do House também. E você vai pegar as principais bactérias desses grupos. Então, vem comigo. Você está falando do semáforo, o semáforo tem quantas cores? 3. Vermelho, verde e amarelo. Vermelho para você parar, não fazer. Então, vermelho não tem ação. Amarelo, atenção. E verde, você tem ação. Então, a partir de agora, a gente vai iniciar uma discussão de cada grupo desses, as principais bactérias, para vocês entenderem melhor como é que funciona. Mas bora lá. Questãozinha. A meningite bacteriana comunitária em pacientes com mais de 50 anos é adicionada a ampicilina nos protocolos de tratamento empírico. Com essa manobra terapêutica, o objetivo é ampliar o espectro à seguinte bactéria. Pessoal, só falando, quem tiver dúvida, vai falando aí no chat que o pessoal passa para mim. Se o pessoal do chat não tiver vindo do suporte, abre o áudio e pergunta também, tá certo? Que a intenção é ter interação e a gente tirar dúvidas também. Questãozinha boa da SES, falando de meningite bacteriana no paciente de mais de 50 anos, que foi adicionado a ampicilina. Ele quer saber qual é o principal agente. E aqui tem um detalhe importante. Você tem que pensar quem é um agente para você acrescentar ampicilina. Quem é? A Listeria monocytogenes, nesse caso. Mas por quê? Microbiologia, falando dos gram-positivos, como diferenciar? Lembrando da coloração gram, né, que vai diferenciar gram-negativos e gram-positivos. E aqui a gente tem 4 grandes grupos, gêneros: o Staphylococcus, Streptococcus, Enterococo e a Listeria. Os 3 primeiros são o quê? Coccus. E o outro é um bacilo. E a Listeria, você tem que pensar da seguinte forma: pacientes que chegam com quadro de meningoencefalite acima de 50 anos, que são etilistas, ou pacientes que são recém-nascidos com um quadro de sepsis neonatal, você deve pensar em Listeria monocytogenes. Por isso que a gente deve falar nela e mencionar. Porém, nosso foco vai ser em quem? Nos 3 principais: Staphylo, Strep e Enterococo. E aqui eu tenho um caso clínico, um paciente de 48 anos, hipertenso, que foi internado para realizar tratamento de erisipela de repetição. Erisipela de repetição refere que vem apresentando febre há 4 dias, associada a calafrios, astenia generalizada, e fez uso de cefalexina e amoxicilina clovulanato. Meu amigo, é muito que rola isso aí. Eu estou pegando muito agora a fama da amoxicilina novamente para infecção de pele e parcimose de repetição. Esse paciente não apresentou melhora clínica e foi solicitado exames complementares: bioquímica, série hematológica, culturas e raio-x de tórax. Foi iniciado para ele clindamicina e ceftriaxona. E aí, concorda ou discorda com esse esquema? O paciente tem erisipela de repetição, fez cefalexina, amoxiclavo, e internaram ele para iniciar clindamicina e ceftriaxona. Após 48 horas, o paciente clinicamente estável, porém mantém quadro de febre diária associada a calafrio. O paciente não está melhorando. Está dizendo na sua cara: esse esquema talvez não seja útil, você precisa mudar. Até que ligam para você. Você está no hospital privado, e o hospital privado passam resultados críticos. E você está lá: doutor,
o paciente do leito 2 está crescendo na hemocultura cocos gram-positivos. Eita! E agora, quem são os principais cocos gram-positivos que eu devo pensar nesse caso de erisipela? E nesse caso, esse paciente que já fez antibiótico, não está respondendo, está com clindamicina, ceftriaxona. E aí, Jackson, o que eu vou fazer? Primeiramente, pensar quem são os agentes. Segundo, você vai ter que ajustar o esquema. Concorda comigo? Se tem crescimento de cocos gram-positivos, eu posso cancelar, por exemplo, a ceftriaxona e escalonar a clindamicina para outro antibiótico. Eita, será que é um estafo resistente à meticilina? Boa. Pode ser vanco, teico. E aí? Fica as dúvidas. Mas bora lá. Quem são os principais cocos gram-positivos? Nós temos o Staphylo, Strepto e Enterococo. Staphylo, nós temos dois principais, o Staphylo aureus, que esse todo mundo tem que saber. Até a pessoa que trabalha na limpeza do hospital tem que saber do Staphylo aureus, tá certo? Porque ela vai ter que fazer a limpeza e saber que o paciente é colonizado. E tem a Staphylocoagulase negativa. Além disso, nós temos o Streptococcus agalactiae, o Piógenes, o Pneumonium, Viridans e Bovis, e o Enterococo fecalis e fécio. Oh, vai falar de todos, já. Vamos, mas vocês vão entender de forma simples e descomplicadas. Como diferenciar os cocos gram-positivos? Primeiro, nós vamos fazer o teste da catalase. Se for negativo, serão Strepto, Enterococo, aí que você vai fazer outros testes para diferenciar. E se for positivo, é Staphylococcus. Para diferenciar os estáfilos, você tem que fazer o teste da coagulase. Se for coagulase, né? Se for negativa a coagulase, vai ser o quê? Um estafilococo, coagulase negativa. Se for positivo, vai ser um Staphylo aureus. Simples, pessoal. Não tem muita enrolação aqui, não. E falando do principal, se você está com sono, quero que você preste muita atenção. Tem duas bactérias muito importantes dessa aula que você vai ter que entender muito bem clinicamente. A primeira é o Staphylo aureus. Staphylo aureus, os cocos gram-positivos, microbiota normal do trato respiratório superior e pele. E aqui, pessoal, ó, colonização até 40% na cavidade nasal. Não é à toa que alguns pacientes a gente precisa realizar descolonização. Eu sei que você está pensando, eita, Jacques, eu sei quem é. É o paciente de cirurgia ortopédica que vai fazer cirurgia de coluna. Alguns protocolos institucionais colocam para você fazer a descolonização com mupirocina desses pacientes. E antibiótico profilaxia vai ser diferente, vai ser até com vancomicina. Paciente de cirurgia cardíaca deve fazer um SWAB também na admissão. Então é importante. É só pensar que quando o cirurgião está no bloco cirúrgico, a máscara está abaixada e ele está respirando na cavidade abdominal do paciente. Se positivar depois com infecção intraabdominal, foi culpa do cirurgião. Porque o estáfilo não é para estar na cavidade intraabdominal, tá certo? Doenças. Pode infectar praticamente qualquer órgão ou sistema e de duas formas. A primeira é a liberação de exotoxina, a síndrome da pele escaldada, intoxicação alimentar. Quem nunca comeu maionese e teve uma diarreia desastrosa, aquela diarreia que é infecciosa mesmo, e a síndrome do choque tóxico. E o principal é isso aqui, invasão direta de órgãos. E aqui tem uma porrada, pessoal, ó, pode causar pneumonia. Pneumonia por estáfilo é um desastre, é muito grave. Endocardite é um dos principais agentes, sepse, osteomielite, principal agente também, infecções do trato geniturinário e infecções de pele e partes moles. Aqui está faltando o sistema nervoso central também. Só, porém, está faltando um sítio principal. Qual é o sítio? O abdômen. Eu estou falando para você, o abdômen. Estáfilo não vai ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Se tiver um estáfilo lá, é porque pode ser uma infecção de sítio cirúrgico, uma infecção relacionada à assistência à saúde. São aqueles pacientes que são manipulados. Você não vai pensar de cara que esse paciente tem uma infecção intraabdominal por estáfilo comunitária, certo? Você tem que pensar fora da caixinha. E Staphylo aureus e resistência. Os estafilococos são resistentes às penicilinas. E isso eu vou mostrar para vocês. Relembrando 1940. 1940, quem foi descoberta? A penicilina. Fehling descobriu a penicilina e a penicilina nasceu para combater quem? O Staphylo aureus. Pessoal, lembra que na época era momento de guerra, tinham vários soldados com infecções cutâneas, com várias fraturas expostas. Então, eu tenho um antibiótico, estou em guerra e tenho várias infecções. Perfeito para você fazer o quê? Uso indiscriminado. Então, a penicilina foi utilizada de forma indiscriminada. Em menos de 2 anos, o Staphylo aureus, que era sensivelmente a penicilina G, ficou resistente a partir do primeiro mecanismo de resistência, que é enzimático, que é quem? A penicilinase. Então, surge o primeiro mecanismo de resistência do Staphylo aureus contra a penicilina.
Então, a penicilina já começou a diminuir sua atividade em relação ao Staphylo aureus. E surge em 1960 uma nova droga, uma penicilina sintética, que é a oxacilina. Eu gosto de brincar, se você é casado, se você tem sua namorada, namorado, pense que a oxacilina nasceu para o MSSA, como o MSSA nasceu para a oxacilina. Então, lembre-se disso. A oxacilina nasceu para combater o estáfilo sensível à meticilina, o MSSA. Porém, como todo relacionamento, você tem brigas, você tem confusões e você pode ter separações. O estáfilo meticilina sensível abusou da oxacilina. Então, não quero mais saber de você. Criou um mecanismo de resistência. Graciano Barbosa ficou malhadona, surgiu a MEC-A e ela largou o belo e a oxacilina não teve mais efeito. Então, a oxacilina não teve mais ação e surgiu o estáfilo resistente à meticilina, o MRSA. E para o MRSA eu precisava de uma nova droga. Quem é essa droga? Começa com van, termina com cina, vancomicina, pessoal. A vancomicina nasceu ou surgiu no momento para combater o estáfilo resistente à meticilina. Porém, pessoal, não gostou muito da vancomicina também não. Então, na década próxima a 2000, surgiu a mutação chamada VAN-A, uma mutação que causa resistência à vancomicina, e surgiu os estáfilos resistentes à vancomicina, ou com resistência intermediária, que é o VISA. Para quem está acompanhando aí, a Anvisa esse ano lançou uma nota relatando que você deve ter muita cautela, vigilância para estáfilo aureus que apresentam resistência intermediária para a vancomicina, porque pode ser um surto e você precisa combater, que é um desastre. E dessa forma surgem novas drogas, a linezolida e daptomicina. Então, pessoal, só lembrando, 1940, esse é o ciclo todinho de resistência e explicando as siglas para vocês. MSSA, sensível à meticilina ou oxacilina, e MRSA, resistente à meticilina. Ok? Vamos embora devagarinho. Mais uma questão. CSPE prova 2022, acesso direto. Os principais agentes relacionados à infecção de sítio cirúrgico são direto, infecção de sítio cirúrgico. Quem são os principais? Quem é que coloniza nossa pele? São os cocos gram-positivos. Então vamos pensar dessa forma. Letra A, Staphylo aureus, pode ser? Pode. Staphylo epidermidis, pode ser? Pode. Klebsiella, bacilo gram-negativo, pode? Não é comum. Então vamos excluir. Letra B, enterococo, pode? Pode, um gram-positivo. Staphylo aureus, pode? Pode. Staphylo epidermidis, pode? Pode. Vamos deixar ela aqui no cantinho? Acineto, é uma das primeiras agentes? Não. Clostridium é uma das primeiras? Também não. Canda? Também não. Então já corta. Letra D, Pseudomonas. Também corta, um bacilo gram-negativo. Anaeróbios também não é o primeiro. E E. coli também não. E. coli não é. Strepto pode ser. E diplococo também não é. Então a melhor resposta para a gente é a letra B. Enterococo, Staphylo aureus e epidermidis. Lembrar que são os cocos gram-positivos. Você tem que pensar nos gram-positivos para infecção de sítio cirúrgico. Bora lá. Estafilocoagulose negativo, mais comum na pele e nas mucosas, menos virulentos do que o Staphylo aureus e formação de biofilmes. Quando forma biofilme, pessoal, é aquele paciente que tem lesão de pele. Então, pode ter um catéter venoso central, ele pode ter um catéter periférico, ele pode ter um dispositivo, um CTI, e ele pode ter uma prótese também. Pacientes que apresentam próteses de artroplastia de joelho, artroplastia de quadril, você deve pensar que pode ser colonizadores pelos estafilocoagulases negativos que formam biofilmes. E não produzem exotoxinas do mesmo jeito do aureus. Lembrando, eles são menos virulentos do que o aureus, principalmente nesse contexto de exotoxinas. Perfil semelhantes de resistência ao Staphylo aureus, você não chama o coagulase negativo de MRSA, de MSSA, aprendendo a partir de hoje, tá certo? E as principais bactérias, pessoal, Staphylococcus, epidermides, hemolíticos e saprofíticos. E aqui, pessoal, a dica para você não esquecer, são colonizantes de pele, então são oportunistas. Você deve pensar em pacientes que têm dispositivos, pacientes hospitalizados e pacientes comprometidos. Eu já dei a dica no início desse slide. Qual é? Lesa, mnemônico, pensar nos principais agentes. Lesa, o estafilocoagulase negativo precisa de lesão, precisa de ruptura, ele precisa ter lesão de pele. Então, lugdonenses, epidermides, hemolíticos e saprofíticos.
E aqui eu quero que vocês gravem algumas informações importantes. O Lugdunensis hoje é um agente típico de quem de endocardite entrou nos critérios de Duke de 2023. Epidermite está em todo lugar. Esse bicho é uma desgraça. Há negócio para dar trabalho, principalmente em prótese osteoarticular. Hemolíticos também. E saprofíticos, tem que pensar em quem. Eu sei que você está falando aí, mulher jovem com quadro de cistite. Pode ser. Alguns estudos mostram que ele é o segundo agente mais prevalente de infecção do trato urinário em mulher jovem que apresenta quadro de cistite. Mas a primeira opção eu vou falar mais na frente, que é o primeiro agente. Pessoal, mais uma questãozinha. Um paciente de 68 anos foi internado para investigação de febre. Após a propedêutica, confirmou-se o diagnóstico de endocardite infecciosa. A hemocultura isolou um Streptococcus bovis. Quem acompanhou a gente recentemente no Instagram vai acertar essa questão de cara. Esse paciente apresenta risco aumentado de apresentar qual das seguintes condições? Paciente de 68 anos, com febre, tem na hemocultura um Streptococcus bovis. Eu estou ouvindo aí você sussurrando. Eita, é alguma cor do intestino, não é? É sim. É o que? Câncer de colo. Quem viu o quadro recente que Lucas, o grande Lucão, colocou do Domingo Dia de Cultura, foi os Streptococcus galolíticos. E você deve pensar sempre em câncer de colo e você deve fazer um rastreio com colonoscopia nesses pacientes, tá certo? E entramos nos Streptococcus. Os Streptococcus, quem são os principais? Eu falei de 5, né? O Streptococcus agalactae. Lembrar da gestante, 35ª, 36ª semana de gestação, tem que fazer um swab para pesquisar quem? O Streptococcus agalactae, para ver se ele não era colonizado e você fazer uma profilaxia pré-parto, para evitar o quê? Sepsis neonatal, meningite neonatal, pneumonia. Então, é primordial que você recomende para a sua gestante fazer na 35ª, 36ª semana o swab de vigilância. O Streptococcus piógenes de pirralha, é aquele pirralha que vai ter a faringoamidalite, vai ter aquela piodermite cheia de creca saindo do nariz, ou de ferida, piodermite, né? E que pode evoluir também com quadro de febre reumática ou glomerulonefrite. É a doença do pirralha. Então, esses são os beta-hemolíticos, são os principais beta-hemolíticos que você precisa saber. Quando você vem depois o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, que vai ser o adulto jovem, que pode ter quadro de pneumonia ou meningite, as principais infecções, mas podem ter outras infecções, não esqueçam disso. Streptococcus viridans, aquele paciente que vai chegar no seu plantão de meia-noite com dor de dente, querendo atestado para outro dia. Esse é o paciente. Infecção dentária, que pode ter endocardite e pode ter outros abscessos também, seja de orofaringe ou em outros locais. E o Streptococcus bovis, que agora é o galolíticos, que você tem que pensar no TGI, no câncer de colo. Então, pessoal, para vocês não esquecerem, Streptococcus é mais fácil. É só pensar no ciclo da vida. Gestante, a criança vai nascer, tem que pensar no Streptococcus galactae. O piógeno, pirralha. Depois você tem o adulto com a pneumonia. Depois você tem um adulto mais velho com dor de dente. E por último, você vai ter a pessoa que vai morrer de câncer. Então, esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo do Streptococcus, para você não esquecer. Então, para quem gosta de mnemônico, a gente tem o app bovis, né? A de agalactae, P de piógeno, outro P de pneumone. Bom, de bovis ou galolíticos agora, né? E o V de viridans. Mas bora lá, enterococo, para a gente finalizar cocos gram-positivos, nós temos quais são os enterococos importantes. O enterococcus fecalis está relacionado com 85 a 90% das infecções secundárias a enterococos, e a gente pode ter foco o ITU, uma cistite por enterococo, infecções intraabdominais, principalmente de bile, feridas operatórias, você pode ter, e endocardite também, e enterococo fécio de difícil, que pode, a maioria vem com VRE, é uma alta prevalência. Eles podem provocar infecção de 10 a 15%, bem menos prevalente do que o fecalis, infecções do trato urinário, infecções intraabdominais. Porém, pode causar outras infecções, endocardite, infecção de sítio cirúrgico, mas não é tão comum como o fecalis, tá certo? Eu estou colocando as infecções mais prevalentes. Ah, Jackson, eu já vi infecção no sangue de enterococo fécio. Beleza, mas sempre pensar que esses são os principais ciclos de infecção do enterococo. Então, pessoal, os gram-positivos são isso: Staphylococcus aureus e coagulase negativa, Streptococcus agalactae, piógenes, pneumoniae, viridans, bovis e o enterococo fecalis e fécio. E agora eu sei, estou na paz. Eu espero que sim, né? É muita informação, mas
nós acreditamos do Fala que são informações primordiais para quem quer prescrever antibiótico de uso de forma racional, para quem quer fazer o tratamento de forma correta. E você deve pensar nesses cocos gram-positivos. E quando você tiver hemocultura, você vai pensar fora da caixinha a partir de agora. Então, pessoal, a gente vai preencher nossa primeira parte do sinal do Falas, que são aqui uns cocos gram-positivos. A partir de hoje, quando você prescrever um antibiótico, você vai pensar assim, poxa, piperacilina tazobactam, tazocin, pega quem de gram-positivo? Eita, o tazocin pega estáfilo, mas não vai pegar o estáfilo MRSA, não. Beleza. Pega estrepto? Pega sim. Pega enterococo? Pega. Pega listéria? Ixi, não essas coisas não. Então pega esses três principais. Então, a partir de hoje, vocês vão pensar assim, pensando nos agentes que o antibiótico pega. Não é dizer que ele trata, mas tem que pensar nos agentes de acordo com o espectro de ação. Então, fechamos nosso primeiro quadrado. É o quadrado mais longo, pessoal. Agora vai ser mais tranquilo. Bebe uma água, respira. Fala assim que vai dormir já já. Tá chegando o final de semana. Tá chegando o carnaval. Todo mundo vai para Olinda, para a ladeira de Olinda. Vê todo mundo suado, todo mundo sujo. Ou você vai também para Salvador, ver desmantelo, briga, enfim. Mas só descontraindo. Falamos em gram positivos, vamos para os gram negativos. Bora lá, uma questãozinha da SES. Mulher, 37 anos, com história de infecção do trato urinário, foi internada na enfermaria com ardor a urinar, desúria, além de frequência e urgência urinária. Relata que sua urina tem odor de amônia. O agente etiológico mais provável de sua infecção urinária é... Eu não vou colocar nem as alternativas ainda. Mulher com cistite aguda, pessoal. Qual é o principal agente etiológico? Por favor, você não pode errar uma questão dessa. E você não pode errar um tratamento também. Pensou em cistite, pensou em quem? Em E. coli, Escherichia coli. É o principal agente de infecção do trato urinário. Ah, Jackson, aí tem um odor de amônia, não pode ser o proteus. E esquece, aí é só para ser uma casca de banana para tirar seu foco. Pensou em urina, pensou em cistite, pensou em E. coli. Não esqueçam dessa dica. Então, os gram-negativos, como diferenciar? Coração gram, você tem que pensar nas enterobacterales, nas pseudomonas, hemófilos influenza e Neisseria meningitidis. Os três primeiros são que bacilos. Lembrar que enterobacterales, as enterobactérias, agora é uma ordem, né? Enterobacterales. E a Neisseria são cocos, nesse caso. Essa semana eu peguei um caso interessante, aqui no serviço que eu estou rodando, de, de uma pioartrite por Neisseria, por gonococo. Quando eu falo isso aí, que você deve pensar sempre que uma monoartrite infecciosa, uma artrite séptica, você tem que pensar no gonococo. Então, das enterobacteriales, as principais características, bacilos gram-negativos, apresentam flagelos, a maioria, e são anaeróbios factativos. Fermentam glicose em vez de oxigênio. E quem são as principais bactérias, pessoal? Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serrácea, Providência, Proteus, Morganella, Citrobacter, Salmonella e Shigella. Ai, Jacques, eu preciso saber de todas. Você precisa conhecer, sim. E quando conhecer, a gente tem um mnemônico. É só pensar numa vendedora do interior de uma bodega de um supermercado e você vai comprar 1 quilo de salsicha. Eu sou do interior, vivi muito isso. Eu digo, ó, Flaninha, eu quero 1 quilo de salsicha. E o nome da vendedora é Cole. Então, Cole, eu quero 1 quilo de salsicha. Então, vamos lá, o mnemônico. Cole Kes, o nome da vendedora, né? Providenciou uma promoção de salsicha. Então, Cole, de E. coli, Kes e Klebsiella enterobacter serrácea, providenciou uma promoção Proteus, Morganella, Citrobacter e Salmonella e Shigella de salsicha, tá certo? Para não esquecerem. Das enterobacteriales, pessoal, a gente pode dividir dos patógenos primários e os patógenos oportunistas. Os patógenos primários que nós temos são e oportunistas são dois principais, a Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae. Eles podem causar infecção e pode de forma direta ou pode ser oportunistas colonizados e depois com a resposta de uma imunodepressão causar infecção. Porém, a gente tem patógenos primários que vão causar infecção na maioria das vezes, que são quem? A salmonela e a shigella, tá certo?
a partir de inoculação direta, aquele pessoal que gosta de comer sushi tem intoxicação. Pode ter infecção por salmonela, uma disenteria, uma diarreia aguda, uma diarreia bacteriana aguda, e você precisa tratar. Dos patógenos oportunistas, nós temos quem? O Proteus, a Serrácea, Enterobacter, Morganella e a Providência. Por que são oportunistas? Você deve pensar em ordem de prevalência de sítios infecciosos, principalmente relacionado à assistência à saúde. Então, sistema nervoso central, você pode ter a E. coli, a Citrobacter, a Klebsiella como os principais agentes, tá certo? Não necessariamente vai ser esse, mas os estudos mostram que eles são prevalentes, infecções do sistema nervoso central. Pulmão, você tem a Klebsiella, Enterobacter e E. coli. Esses são os gram-negativos, para não esquecerem, principalmente como hospitalares. E você tem corrente sanguínea, E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Você tem também o TGI Salmonella, Shigella, E. coli. E você tem o trato geniturinário, E. coli, Proteus, Klebsiella, Morganella. Então, vendo a diversidade que tem dos agentes etiológicos de acordo com vários sítios. Por isso que a gente tem que pensar sempre que o bacilo gram-negativo pode infectar diversos sítios. Então, infecções nosocomiais. Nós temos os 3 principais sítios: infecção do pulmão, infecções do trato urinário e temos bacteremias, tá certo? E aqui a gente tem que passar nos bacilos gram-negativos entéricos. Nós temos a E. coli e o Proteus, que muitas vezes podem causar infecções comunitárias, mas esses principais aqui estão relacionados com infecções nosocomiais, certo? Por isso que a gente discute aqui que você tem que pensar que esse agente pode causar qualquer infecção no hospital, uma pneumonia, uma infecção do trato urinário, uma bacteremia. Então, sempre pensar que os bacilos gram-negativos entéricos podem causar infecções diversas diante de uma internação ou em ambiente hospitalar. Das enterobacteriales, a Escherichia coli, a gente vai discutir membro da microbiota intestinal, principalmente do cólon. Entretanto, associado a fatores de virulência podem provocar doença. Então, ele é um colonizador do TGI, só que pacientes imunodeprimidos podem apresentar infecção. Ou pacientes que têm um desbalanço da flora intestinal também podem apresentar. E quem são as doenças? Eu já falei, infecção do trato urinário é o principal agente etiológico. Pensou em urina, pensou em E. coli. Pensou em urina, pensou em E. coli. Eu quero que você durma hoje pensando, meu Deus do céu, decorei, gravei e já estou abusado da voz de Jacques. Pensou em urina, pensou em E. coli. Eu já fico feliz. Diarreia aguda, pessoal. Então, a gente tem uma porrada de síndromes clínicas relacionadas a E. coli. E aqui você tem a enterotoxigênica, enterohemorrágica, e aqui a gente tem a CHU. E aqui, pessoal, lembrando, aquele paciente que vai chegar para você na urgência com quadro de diarreia aguda, e você vê que ele está muito desidratado, solicita exames, aí ele tem uma lesão renal aguda, tem uma anemia, pelas caridades, meu povo. Não manda esse paciente para casa. Ele pode estar fazendo uma síndrome hemolítica urêmica na sua cara. Então, você tem que pensar que pode ser uma CHU, uma infecção causada por Escherichia coli, e você precisa tratar. Tem intrainvasiva, enteropatogênica e enteroagregativa. Além disso, a meningite neonatal e sepse. Então, para quem pensa que E. coli só causa infecção do trato urinário, não fique pensando só nisso. Saia da sua caixinha e pense fora dela. Da salmonela, nós temos a salmonela tifo, paratifo, e as principais doenças é a diarreia, a disenteria, e está relacionado com a manipulação de alimentos e a ingesta também de alimentos mal manipulados. E nós temos a Shigella, a Flexneri e a Desenterai, que também está relacionado com manipulação de alimentos, higiene, aquele povo que gosta de comer no cebolzão, né? Tem alguns lugares aí que a gente encontra hambúrguer ainda de R$ 5, aí o pessoal adora colocar maionese e do nada evolui com uma salmonelose, uma shigellose. E normalmente não fazem parte da nossa microbiota, vai ser uma intoxicação direta, lembra que ele é oportunista. Questãozinha do fala, ó, um adolescente, 17 anos de idade com fibrose cística, teve um ligeiro aumento na frequência da tosse e da produção de escarro mucoide. Uma amostra do escarro foi obtida e semeada em meio de cultura de rotina. O crescimento predominante foi de bacilos gram-negativos, não fermentadores de glicose, que formam colônias muito mucoides, e ele quer saber qual das alternativas é esse bacilo gram-negativo. Eu tenho um paciente de 17 anos, fibrose cístico, tem alteração da tosse e tem alteração do catarro.
E ele diz que tem um bacilo gram-negativo não fermentador de glicose. A gente falou que as enterobacteriales são fermentadores de glicose. Então, pessoal, quem disser que é Staphylo aureus, eu dou uma pisa. Quem disser que é Streptococcus, também dou uma pisa, porque são cocos gram-positivos, né? Lembra? Então, sobraram dois. E a Klebsiella é um bacilo fermentador de glicose. E quem sobrou? A Pseudomonas. Então, vamos falar das Pseudomonas. Pseudomonas tá aqui já a principal dica, né? Pseudo é de ambiente nosocomial. Tem que pensar em pacientes que podem estar colonizados, pacientes que estão internados ou pacientes que são de instituições de longa permanência. Então, a principal bactéria é a Pseudomonas aeruginosa. As características: bacilo gram-negativo não fermentador de glicose. E aqui nós temos 4 que estão no mesmo grupo: Pseudomonas, acineto, bucodéria, esteno, trofomonas. Ah, Jackson, nunca vi um esteno, nunca vi um bucodéria. Mas você vai ver ainda na vida, eu tenho certeza. E eu tenho essa certeza por conta do uso indiscriminado de antibiótico terapia que a gente está fazendo atualmente. A incidência de pseudomonas é muito alta. O acineto é um desastre. O hospital que eu trabalho, a gente tenta acabar com um surto danado de uma colonização persistente dos pacientes, principalmente com infecções de vias aéreas superiores ou inferiores, perdão, por conta desse acineto. Temos a bucodéria e a estema. E a pseudomonas produz um pigmento verde, que é a pioverdina, e o azul, piocianina. E aqui eu tenho uma dica. Não vá pensar que ferida verde ou escarro verde é pseudomonas, tá certo? É só essa produção. Porque o pessoal, eu tô com um paciente que tá com uma ferida no pé e tá com uma secreção verde. Isso é pseudomonas, vou cobrir. Não, não faça isso. Não tem nenhum estudo colocando sobre essa evidência. Além disso, tem odor doce semelhante a uvas. Amanhã não vá cheirar a ferida não de ninguém não, pensar que tá com cheiro de uva e pensar que é pseudomonas, tá bem? Não faça isso, que você não vai ficar com esse cheiro uma vez uma semana seguida e vai ser um desastre. E um detalhe importante da pseudomonas, a virulência dela é baixa em pacientes previamente ictus. Então, é uma doença de pacientes que estão internados, estão com uma imunossupressão, seja baixa, moderada ou grave. Bora lá, pseudomonas. Quando pensei em infecções causadas por pseudomonas, pessoal, e aqui, ambiente hospitalar. E a gente tem vários sítios. O principal sítio disparado é a infecção do trato respiratório. Traqueobronquites, infecções do trato respiratório, principalmente inferior, e PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. E aqui um detalhe, ó, acorda. São colonizadores em pacientes de fibrose cística, imunocomprometidos e DPOC. DPOC de verdade, aquele cara que fuma há mais de 70 anos, 2 carteiras de cigarro por dia. Então você deve pensar que esses pacientes são colonizados por pseudomonas. E aí é o pulo do gato que você tem que fazer uma terapia diferente. Infecções do trato urinário, pacientes com sonda vesical, você deve pensar na pseudomonas nesse caso, tá bem? Ainda tem a E. coli como um dos principais agentes, mas se tiver sonda, pense na pseudomonas. Pele, feridas de grandes queimaduras, os grandes queimados podem evoluir com infecção por pseudomonas. É um dos poucos estudos que mostram que a secreção esverdeada está relacionada. Você deve cobrir pseudomonas. Osteomielite no paciente diabético, principalmente com desenvolvimento de úlceras, evolução para osteomielite e otite externa invasiva, pacientes que são nadadores ou diabéticos. Os nadadores têm. Eu tive um caso durante a residência de otite externa, não foi nadador não, foi um paciente diabético e fizeram lá a cultura da lesão e veio positiva, bem interessante. E por último, pessoal, bacteremia. Evolução é fatal. Paciente com bacteremia por pseudomonas, evolução 24, 48 horas, se você não identificar uma sepse, um choque séptico secundário a isso, é muito grave. Geralmente relacionado com pacientes oncohematológicos, né? Pacientes que estão com neutropenia febril, você deve cobrir. Só lembrando que o protocolo é você cobrir pseudomonas. Bora lá, uma questãozinha SUS São Paulo. Em algumas situações clínicas na infância, está indicada a realização de esplenectomia. O maior risco deste procedimento, por sua vez, está relacionado à infecção pós-esplenectomia, assinala a alternativa que apresenta o micro-organismo mais associado a esta infecção. Então, paciente que fez esplenectomia pode ter risco de infecções relacionadas à pós-esplenectomia. Então, você deve pensar quem são os principais agentes que podem estar relacionados com essas infecções. Não é à toa que paciente que vai realizar esplenectomia, você tem que perguntar, cadê o cartão de vacina? Vê se você tomou dos germes tal. Quem são esses germes? Os germes encapsulados. Então, os principais germes nesse caso são quem? O pneumococo e a Neisseria meningitidis. E tem o outro, que eu estou
ouvindo você falar aí dentro de sua casa ou anotando, que é quem? O hemófilos também, tá certo? Esses são os três principais. Você deve checar cartão de vacina, principalmente, ou vacinar esses pacientes antes da esplenectomia até. Então, pessoal, a gente finaliza o sinal do fala dos gram-negativos, então, enterobacterales, pseudomonas, hemófilos e neisseria. Então, os enterobacteriais, nós temos coliquéis, né? Para não esquecer, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serrácea, Providência, Proteus, Morganella, Salmonella e Shigella. E a pseudomonas, nós temos os bacilos gram-negativos não fermentadores de glicose. Pseudomonas, acineto, Burkholderia e esteno. Então, pessoal, Jackson, mas eu já vi que a leptospirose é um gram-negativo, a leptospira. O treponema também é um gram-negativo. E por que não está no sinal? Pessoal, é só pensar. O treponema causa que infecção? Sífilis. A leptospira vai causar leptospirose, seja grave ou leve. Eu tenho que falar, eu tenho que pensar nos principais agentes que podem causar infecções diferentes. Eu mostrei para vocês que E. coli pode causar infecções do trato urinário, diarreia, meningite, ou sepsis neonatal e sepse. Meningite neonatal, né? A Klebsiella pode causar infecção do trato urinário, infecções respiratórias, sepse. Então, eu tenho que pensar nas bactérias que podem ter um nicho de infecções variadas em determinados contextos clínicos. E o principal contexto clínico é internamento hospitalar, tá certo? As outras bactérias, elas têm algumas especificidades de infecções, tá certo? Então, gravem isso. Falamos dos gram-positivos, falamos dos gram-negativos, e respira de novo, bebe um pouquinho de água, que agora é mais rápido, anaeróbios e atípicos. Já falando mais de 20 bactérias, você vai dormir hoje pensando em todas essas bactérias para não esquecer. Sobre os anaeróbios, nós temos o Bacteroides, Clostridium e o Fusion bactério. E a gente tem um mnemônico ridículo, mas eu gosto. Quando você está fazendo pré-natal, você vai fazer a ausculta fetal, cardiofetal, né? E o sonar vai fazer aquela zoadinha. Como é o nome dessa batida? Batimentos cardiofetais, BCF. Não esqueça, então, bacteróides, Clostridium e Fusion bactério são as principais bactérias. Só que já a gente tem o Actomyces, a Prevotella também e outros. Dos anaeróbios, falar do bacteroides, são bacilos gram-negativos, o principal, bacteroides frágiles, as principais doenças, infecções intraabdominais, e aí que é o pulo do gato, você tem que pensar em infecções que você tem ruptura do TGI. E quem gosta dessas infecções? Cirurgião. Então, esse paciente aqui, você está vendo essa tomografia, tem alguma coisa errada aqui nesse nível, isso é um pneumo peritônio, e você deve pensar em alguns agentes. Então, o bacteroides habita a cavidade intraabdominal, TGI, abdômen, perfuração, e pode causar a infecção relacionada com ruptura do TGI, trauma, perfuração, apendicite e diverticulite, pessoal. Então, infecções intraabdominais com ruptura do TGI. E fiquem ligados, essas infecções são polimicrobianas. Lógico, né? Eu estava falando agora de quem? Dos bacilos gram-negativos entéricos. Então, o intestino tem várias bactérias. Tem gram-negativas, tem gram-positivos e tem os anaeróbios. Quando você tem ruptura, você vai ter uma flora polimicrobiana. Não é à toa que a gente prescreve o quê? Com infecção intraabdominal? Ceftriaxona e metronidazol, cipro e metro. É esse o raciocínio, pessoal. Então, infecção intraabdominal, você deve cobrir anaeróbicos, porque eles vão podem provocar essas infecções em determinadas circunstâncias. Tá bem? Sobre os anaeróbios, nós temos os clostridium também, bacilos gram-positivos, e nós temos o clostridio difficile, que mudou o nome, né? O clostridio botulino, o pemphigus e o tetânico. O Clostridioides difficile agora, que vai ser relacionado com colite pseudomembranosa, é aquele paciente que começou a tomar clinda, depois do 7º dia, começa a ter uma diarreia desastrosa, aí você vê que ele fica com queda do estado geral, pode apresentar subfebris, e você tem que fazer pesquisa de clostridioides, certo? Então, colite pseudomembranosa. O botulismo, o pênfris, a gangrena gasosa e o tétano. O principal aqui, para a nossa prática clínica, você deve pensar no clostridioides difícil, principalmente naqueles pacientes que estão em vigência de uso de antibiótico terapia. E do sinal do falo dos anaeróbios, nós temos quem? Bacteroides frágiles, clostridio, fusiobactério e o Actinomyces. E para finalizar
nossa tabelinha dos 4 grandes grupos, os atípicos. E os atípicos a gente tem quem? O Mycoplasma, Clamídia, Legionela. E aí os atípicos é aquele DJ meia louca, é a MC Légio, é aquela DJ que toca tudo diferente e que você tem que colocar coisas diferentes para esse DJ. Então, é Mycoplasma, Clamídia e Legionela. Lembrando que tem outras atípicas, tem a Rickettsia, a Francisella e a Brucella. E por que são atípicos? Essa é a pergunta que você deve fazer. Elas apresentam características diferentes. Na nossa classificação lá inicial, a gente dividiu em gram positivo e gram negativo. Elas tinham características importantes da membrana externa. As bactérias atípicas, elas apresentam algumas características diferentes. Por exemplo, algumas não têm parede celular. Se não tem parede celular, não vão participar da coloração gram. Então, serão semeadas em meio de culturas diferentes. O patógeno pode ser intracelular ou paracelular e são intrinsecamente resistentes aos beta-lactâmicos. Então, dos atípicos, temos o micoplasma, organismos sem parede celular, são parasitas intracelulares, e nós temos o Mycoplasma pneumoniae e o Aeroplasma urealítico. E aqui a gente tem uma infecção sistêmica, uma principal, que você pode ter. É uma pneumonia, habita as vias aéreas e a pneumonia por atípicos. E aqui, pessoal, ó, quem são os principais agentes da pneumonia comunitária? A gente tem aqui, ó, Streptococcus, Haemophilus, Mycoplasma, Legionella e Clamídia. Então, Jacques, é por isso que eu coloco ceftriaxona e azitro, bingo. Por isso que todo mundo que chega na UPA, vamos prescrever cef e azitro? Bora. Aí eu pergunto, vai cobrir quem? Pneumococo. Eu digo, sim, mas azitro cobre, e ceftriaxona também. Mas por que colocar azitro? Azitro vai cobrir quem? Os atípicos, Mycoplasma, Legionella e Clamídia. Jacques, mas nunca vi infecção por atípico. Eu também nunca vi, porque eu nunca vi uma cultura relacionada a um escarro, a um lavado que positivou, porque a gente não testa. Os estudos são internacionais, dos Estados Unidos, da Europa. E tem um artigo muito massa de pneumonia por atípico, que mostra lá nos Estados Unidos, em determinadas regiões, você tem até 9 a 15% de prevalência. Então, a gente deve cobrir, sim, em determinados pacientes, esses atípicos. Mas lembrando que o principal agente aqui é um pneumococo, Mycoplasma pneumoniae. Quando você vai para o outro, para a infecção do amor, ureaplasma urealítico, IST, você vai ter a genitália e a uretrite não gonocóxica, pessoal. E aí você deve tratar. Dica do tratamento. Tratamento com antibióticos atípicos, beta-lactâmicos, não. Isso é a maior dica para infecções atípicas. Então, sinal do fala, nós falamos uma das principais, que é a micoplasma, tem a clamídia, legionela, Rickettsia e as micobactérias. Lembrando que temos outras também atípicas, tem a brucella, a bartonella, tem as micobactérias tuberculose, leprae e avium. Então, pessoal, a gente fecha o nosso quadrado, né, de classificação de gram-positivos, gram-negativos, anaeróbicos e atípicos. Essa classificação é House, literatura fantástica, eu adoro muito esse livro, porque ele facilita a vida e o entendimento sobre microbiologia na prática clínica e como você pensar também. Então, o sinal, a gente, só para lembrar agora, quando eu tiver uma prescrição de antibiótico, eu vou prescrever amoxicilina para esse paciente. Aí eu vou amox. Aí, só dando um exemplo. Amox, pega quem de gram positivo? Pega estrepto, pega enterococo. E quem vai pegar bem a Listeria ampicilina, que é a prima. Ela não vai pegar bem o estafo por conta da resistência da penicillinase. Dos gram-negativos, enterobacterales, é amarelo, ela vai pegar quem? É coli e Klebsiella ruinzinho e talvez proteus, tá certo? Vai depender da literatura. Pseudomonas, ela não pega. Hemófilos, não pega também. E Neisseria, ruim. Dos anaeróbios, talvez pegue Actinomyces, mas não vai pegar o bacteroides, o Clostridium fusilbacterium. E dos atípicos não pega. Então, só para lembrar, a partir de hoje, você vai pensar assim, da Amox. A Amox não é só para faringoamidalite. A Amox você pode fazer para algumas infecções também. Tá certo? Então, só relembrando do nosso gram positivo, gram negativo, anaeróbico e atípico. Jacques, e agora eu posso tratar? Não. Se eu tenho uma infecção e eu quero diagnosticar, eu tenho que solicitar um exame. Eu posso fazer o tratamento de duas formas, empírico, que é tipo, eu tenho um foco mais clínico e presumir o agente etiológico, cistite aguda, o principal agente é quem? Pessoa em urina, pessoa em E. coli.
Então, eu sei quem é a E. coli, sei que a E. coli é o principal agente bacteriano da cistite. Porém, eu posso fazer o diagnóstico microbiológico, e aí eu posso solicitar culturas, sorologias e testes moleculares. E aqui a gente vai discutir cultura. É um exame solicitado para identificar o agente etiológico infeccioso. Inicialmente, você vai coletar uma amostra, seja de sangue, escarro, urina, pele, LCR, unha, cabelo, o que você quiser. Só que tem que coletar e mandar para a cultura. Vai cultivar. E você vai oferecer um material nutritivo para cultivar de forma artificial o micro-organismo. Então, você vai dar comida ao micro-organismo para ver se ele cresce. Coloca na estufa, então, meio de cultura mais amostra, cresceu o bicho. Ah, Jax, como é que funciona? Tá aqui, ó. Eu tenho uma hemocultura que eu vou colocar na placa, vou semear, tem a técnica específica, o pessoal da microbiologia, da farmácia que gosta, aí você vai colocar na estufa. Cresceu. Eita, tô vendo as colônias aqui formadoras. Então, foi positiva para determinada agente. Depois eu vou colocar para identificar quem é esse agente, tá certo? Então, identificamos nosso agente. Então, como interpretar? Pessoal, sempre que você tiver uma cultura na mão, você tem que olhar para o primeiro passo, que é quem? A identificação do paciente. Tem que saber se é do meu paciente. Eita, é de Francinaldo. Eita, tá certo. Qual foi a cultura? Qual foi a amostra? Urina. Então, urocultura de Francinaldo, que cresceu quem? Um bacilo gram-negativo. Qual bicho? Um Escherichia coli. E, por último, o antibiograma. O antibiograma, eu vou identificar os antibióticos que apresentam sensibilidade. Para quem viu o nosso pôster recente assim, tem mais ou menos um mês, que a gente colocou, esse não é sinônimo de sucesso no antibiograma. Então, lembrado, paciente da amostra do bicho e do antibiótico. Sempre que tiver uma cultura e um antibiograma, você deve pensar nesses 4 pontos. E o antibiograma? Para que serve? É um teste para verificar sensibilidades aos antibióticos, utilizado para micro-organismos onde a sensibilidade aos antibióticos não é previsível. E você vai observar a quantidade de antibiótico, a concentração, que inibe o crescimento do micro-organismo. Como é o nome disso? Como é o nome? A quantidade mínima que vai inibir o crescimento da bactéria. Como é o nome? MIC. Concentração inibitória mínima. Então, você vai ver se esse antibiótico, com a concentração mínima, vai conseguir inibir, vai ter sensibilidade, sem causar muitos efeitos adversos. A concentração inibitória mínima, a MIC, qual a função? Prova de sensibilidades aos antibióticos e a dose mínima de antibiótico adicionada ao meio de cultura, que é capaz de inibir totalmente o crescimento de um inóculo padrão da bactéria. Então, esse númerozinho aqui, ó, isso aqui foi a MIC, de acordo com o nosso padrão, nosso comitê, que foi verificado. Então, em resumo, vai verificar se é sensível ou se é resistente, em mais de 99% das vezes. Os valores de referência são criados de forma aleatória? Não, a gente tem um BRCast, pessoal. Bota aí depois no Google, antes de você dormir, BRCast. E você vai ter uma tabelona lá com todas as bactérias, antibióticos e os valores que falam que é sensível, que é resistente nesse caso. E quando usar a MIC para escolher o tratamento? Quando você tiver um perfil de resistência. Ah, Jax, eu já vi muitas vezes meropenem, 2 gramas de 88, dose dobrada, mais poli B, mas o meropenem estava resistente. Era um tiro no escuro, certo? Porque não tinha outra alternativa, então o pessoal tenta relacionar a partir de dados clínicos, estudos que mostram que você pode fazer em determinadas situações, são específicas. Então, pessoal, falamos da microbiologia, falamos da cultura e a gente entra na discussão que a gente faz sempre, que quem? Os mecanismos de ação dos antibióticos. Lembrando, da parte interna do plasmídio, ribossomo nucleoide, nós temos o ribossomo 50S, 30S, o ribossomo do Fala, e nós temos o mecanismo de ação dos antibióticos, de fora para dentro. Aqui no 5 a gente tem os que vão inibir a síntese da parede celular, a parede do castelo, beta-lactâmico, glicopeptídeo, fosfomicina. Você tem polimixinas e daptomicina que vão inibir a membrana plasmática. Nós temos também aminoglicosídeos, tetraciclinas, licosamidas, macrolídeos e alinesolidas que vão inibir a síntese proteica, vão agir lá na parte 50S, 30S, tá certo? E nós temos também a que vão inibir a atuação de substâncias essenciais ao metabolismo e o cromossomo. E quando vai para o metabolismo, nós temos a sulfametoxazal mais timetropin e temos a duplicação do cromossomo ou transcrição, que são as quinolonas e nitroimidazólicos. Quem é aluno da TBT sabe que a gente explica isso tudo completo, né? E, voltando,
Caso clínico, tá encerrando, viu, pessoal? Calma. É aula longuinha, mas eu tento fazer de forma mais interativa possível, com casos clínicos, com questões. Para a gente finalizar, vamos terminar com um caso clínico. Homem de 63 anos, diabético tipo 2, hipertenso, procura serviço de urgência com relato de quadro de pré-cardialgia há 30 minutos. Dor em tipo aperto, irradiando para membro superior esquerdo, nega outras queixas, nega as alergias, nega tabagismo e etilismo. E esse paciente está grave, consciente, orientado, taquipneico. O aparelho cardiovascular, ele tem uma taquicardia e está hipotenso. Respiratório sem alteração, abdômen sem alterações e o tempo de perfusão capilar menor que 5 segundos. Eu estou com um paciente com um quadro de pré-cardialgia há 30 minutos. Você tem que solicitar um eletro. E, pessoal, até o leigo sabe. Paciente com dor no peito pode ser o quê? Infarto. Aí eu vou traçar uma linha aqui, pá. Aí eu vou traçar outra linha aqui, pá. Aí eu vou traçar outra linha aqui, pá. Tá errado, né? Essa linha tá mais alta. E o nome disso é o quê? Um supra. Então, esse paciente está suprado na sua vida. O que é que você vai fazer? Sei que todo mundo acertou aí. Iniciar o protocolo para infarto. AS, clopidogrel, enoxaparina. Indicar intervenção coronariana percutânea. Isso todo mundo sabe. Agora, nossa paciente, quem é que lembra? Lá do início do caso da aula, 58 anos, portadora de fibrose cística, procura serviço por quadro de tosse e febre, astenia. Ao exame físico, ela não tinha nenhuma alteração importante, só tinha os extintores grossos em base em tórax direito, mas estava com a frequência respiratória normal e saturação também. Exames, uma leucocitose com 3% de bastões e um PCR elevado, ureia e creatina normal. Ela tinha um CUB de zero, e essa paciente foi para casa do quê? Com a MOX, o raio-x, só para mostrar que ela tinha alteração em hemitórax direito. Paciente diagnosticada com PAC, iniciada a amoxicilina clavonate e orientada em retornos em 48 horas. E essa paciente é muito obediente. Após 48 horas, a paciente retorna ao serviço de urgência, evoluiu com piora do estado geral, encontra-se taquidispneica e sonolenta. A paciente estava com CUB de zero e volta o quê? Com queda do estado geral, taquidispneica e sonolenta. Ela está grave, sonolenta, desorientada, taquipneica, desidratada. Está hipotensa, mantém a ausculta alterada em tórax direito e tem um ataque taquipneia. Está saturando 90. O restante do exame físico sem alterações. Solicitar exames complementares. A paciente foi diagnosticada com sepsis de foco respiratório, iniciado piperacilina, tazobactam e solicitado vaga de UTI. Só para lembrar, ela pontua 1 no CUB, ó, de consciência, 1 da respiração também, 2, e da pressão, 3. Ela tem um CUB de 3 e tem que ir para UTI. E aí, pessoal? A gente calculou o CUB da paciente da admissão, que era zero. Não foi? O paciente foi para casa com a moxiclavo. Onde foi o erro? Onde foi o erro? Escreve enquanto eu bebo água. Eu sei que todo mundo prestou atenção aí na aula e vai falar para mim. Pessoal, o grande detalhe daqui é que a paciente tinha fibrose cística, portadora de fibrose cística. E se a fibrose cística, ela pode ser colonizada por quem? Pseudomonas. Ah, Jackson, mas eu tenho uma opção de tratar uma pneumonia comunitária, um paciente portador de fibrose cística com cobertura para pseudomonas? Tem. Qual antibiótico? Começa com levofloxacina é uma opção. Poderia ser indicado para essa paciente. Ia ter resolução clínica? Ninguém sabe, né? Mas poderia ser a indicação muito boa para essa paciente para ela realizar o tratamento em casa. Então, tem uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Latino-Americano de Sepsis, o ILAS, em parceria com o Datafolha, que demonstrou que 93% da população brasileira nunca tinha ouvido falar da palavra sepsis, enquanto 95% já tinha ouvido falar da palavra infarto agudo do miocárdio, do coração. Então, só para lembrar, pequeno detalhe que fez total diferença, você saber do agente etiológico, saber da cobertura do antibiótico, e aquelas 4 perguntas: qual foco, qual bicho, se é da rua, se é do hospital, e o antibiótico que você vai prescrever. Pessoal, vou encerrando a aula, é isso. Espero que tenham gostado. Faça um convite especial a todos vocês. Acabamos de lançar 29 aulas, que são top, top. Quando digo que são boas, é padrão do curso ATBT para quem já nos conhece. A gente fez com total zelo, com carinho, referenciado. Vocês vão receber todo o material em PDF e
resumido do tratamento, como também os artigos. Então, a gente tem infecções respiratórias, infecções urinárias, infecções de pele e partes moles, osteoarticulares, TGI, do trato geniturinário, infecções neurológicas, infecções ginecológicas e aulas extras, certo? Então, você tem um manual de bônus, um manual de prescrição, guia de infecto em bolos e 2 aulas do curso ATBT. Então, é isso. Agradeço demais a participação de todos. Espero que tenham gostado. Momento de dúvidas. Quem quiser fazer pergunta, estou à disposição, tá certo? É isso. O Fala Infecto, a gente tenta trazer sempre isso: evidência, descontração, dicas, macetes, mas tudo baseado em evidência, pessoal. Tá bem? Dúvidas, só aberto aí. Agradecer ao pessoal que está aqui. Estou vendo que tem uma galera massa aqui. É ABC Clinic Antibiotic. Qualquer coisa, se você não conseguir encontrar, manda no direct lá que eu envio para você o livro, tá certo? Quem quiser tirar dúvida, aproveitem que eu estou aqui, ver aqui as mensagens. Falar aqui amoxiclave e azitro. Também é uma opção, lá no início da aula, né? Cocos gram-positivos em cadeias ou agrupados. E. coli, Pseudomonas aeruginosa. Boa, Rafael. Rafael, um abraço. Vou passar o link do livro, certo? Vou passar, o pessoal gostou. É um livro muito bom, tá certo? Dúvidas, perguntas? Posso ajudar em mais alguma coisa? Quem quiser perguntar também, pode abrir o áudio, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu mando um abraço para vocês, uma boa noite e que todo mundo tenha um bom descanso, tá certo? Tchau, um abraço.